Vamos lá, quinto ano, explicação da atividade de História. Iremos continuar com a mesma apostila, tá bom? Não se esqueçam de colocar a data, que hoje é dia 8/2, e colocar o nomezinho de vocês. Vamos lá então, História. Peguem a apostila e agora abram na página 9, que é essa aqui, ó. Português, página 9. Aqui iremos trabalhar um pouquinho de História. Nessa parte aqui de cima, na folhinha de vocês podem colocar o nome de vocês e a data de hoje, dia 8/2, tá bom? Vamos lá então. Iremos falar sobre leitura colaborativa de uma reportagem. O que vamos aprender? Vamos lá então. Acompanhe a leitura com o professor, quinto ano. Nesta aula, em colaboração com os colegas, você lerá uma notícia para compreender as informações apresentadas e compartilhará procedimento de leitura com a turma. 1. Leia a notícia em parceria com os colegas, fique atento às perguntas da professora, pois eles apoiarão suas discussões sobre a leitura. Aqui eu tenho 4 questões, não é verdade? Eu tenho a questão A, B, C e D. A. Observe a imagem e analise sobre qual local trata essa reportagem. Aí vocês vão escrever a resposta aqui embaixo nesse espaço, ok? Vamos lá para a imagem. Essa imagem, ela está na próxima página, na página de número 10. Vamos lá então, pessoal. Olha só essa imagem, vamos ler a legenda. Em Sevilha, na Espanha, pessoas rezam na catedral. A cidade, assim como outras regiões do país, entrou na chamada fase 1, de transição de confinamento em razão do novo coronavírus. Olha só o distanciamento sendo respeitado, as máscaras. Então, para responder a questão aqui em cima, observando a imagem, sobre qual local trabalhará essa reportagem? Então, sobre qual local? Olha só, em Sevilha, na Espanha. Ok, pessoal? Não esqueçam de responder aqui em cima. B. Ao ler o título, sobre o que acredita que tratará a reportagem? Olha só o título. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. O que significa a palavra relaxa? Eles o que? Deixam de se importar. Ok? Então, com as medidas de proteção. Então, quando a gente lê esse texto, o que a gente acredita que vai tratar a reportagem? Do quê? Do relaxamento de medidas da quarentena. Ok, pessoal? Vocês vão escrever a respostinha aqui nesse campo. Na C, leia o pequeno texto do lado direito da imagem. As informações obtidas ajudam a saber mais sobre o assunto e o local tratados pela reportagem. Então vamos lá então, pessoal. Tá vendo? Que aqui a do professor é um pouquinho diferente para estar explicando para vocês, só que vocês estão com a de vocês em mãos. Do lado, na próxima página, do lado dessa imagem, tem esse textinho aqui, ó, que está na página 11. Fica bem do lado da imagem. Ó, o professor vai ler com vocês. Correspondentes internacionais. Estou saindo para andar de bicicleta com a minha mãe. Está sendo muito gostoso. Eu acho que as pessoas pararam um pouco de se preocupar, porque vi a maioria sem máscara. Não tem ninguém se abraçando, mas tem distância entre elas. Catalina, 13 anos, em Madrid, na Espanha. Olha um outro depoimento. As minhas aulas ainda não voltaram, mas a de algumas séries sim. Já foi anunciado que todos vão voltar até o fim de maio. As salas de aula têm álcool em gel e as crianças só precisam usar máscara na hora do recreio. Aqui em Israel, as coisas já estão voltando ao normal, com a obrigação de todos usarem máscaras fora de casa. Essa aqui é a Naharia, 10 anos. É o Rony, de 10 anos, né? Na cidade de Naharia, Israel. E outro depoimento. Estou tendo aulas online por videochamada. Para mim, mesmo com a abertura de alguns locais, a situação segue igual.
porque eu não saí de casa, mas tem muitos carros na rua e pessoas passando, algumas sem máscara. Esse é o do Juliano, de Portugal. Para responder a perguntinha aqui em cima, tá falando assim: as informações obtidas aqui no depoimento das crianças ajudam a saber mais sobre o assunto e o local tratado pela reportagem? Ajuda, não é verdade, pessoal? Porque eles estão falando sobre o quê? Sobre o pessoal estar relaxando com as medidas de quarentena. Então contribui sim o texto, os depoimentos das crianças, ok? D. Agora leia a reportagem, verificando se as hipóteses que levantou sobre seu conteúdo se confirmam e também comente. Vamos lá ler a reportagem então. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. Alguns países da Europa, Nova Zelândia e regiões dos Estados Unidos começaram a amenizar regras de quarentena. Uma das principais boas notícias veio da Nova Zelândia, onde a primeira-ministra, Jacinta Ardern, afirmou em 27 de abril que a quarentena teve resultados positivos e o país não tinha mais casos de contaminação interna, quando a doença é transmitida dentro do território. A população ficou em casa por mais de 4 semanas. Por isso, o governo decidiu autorizar a reabertura de algumas empresas e escolas. Na minha cidade, ainda falta abrir algumas lojas e as aulas voltarem, porque, por enquanto, só tem aula online. Mas gostei bastante de comer muito chocolate e comida japonesa e abraçar meus amigos quando as coisas reabriram. Conta ao Joca Miguel, 6 anos, de Queenstown, na Nova Zelândia. Aí é que eu tenho mais informações. Aí eu tenho a imagem, né, da Sevilha, o pessoal rezando. E aqui eu tenho mais um textinho para a gente ler. Confira medidas tomadas recentemente por 4 países: os Estados Unidos, Israel, Espanha, Portugal. Vamos lá? Estados Unidos. Alguns estados começaram as reaberturas. Em Indiana, que tem cerca de 25 mil casos, a maioria das regiões permitirá reuniões com mais de 25 pessoas e restaurantes vão abrir com 50% da capacidade em 11 de maio. Já no estado de Nova York, onde o número de casos ultrapassa 340 mil, a recomendação continua sendo ficar em casa. Israel, com as escolas fechadas desde 2 de março, o governo decidiu começar uma reabertura gradual em 3 de maio, enquanto nas creches e jardins de infância as turmas foram divididas pela metade, para que cada uma dessas partes frequente o colégio 3 vezes por semana. Os israelenses também têm aulas aos domingos. Os estudantes do 1º ao 3º ano têm aula todos os dias, em salas de 15 alunos. A partir da 4ª série, a volta deve acontecer em 1 de julho. No entanto, algumas cidades, como Tel Aviv, decidiram ainda não retomar as aulas. Espanha, além da medida focada nos jovens, saiba mais na edição de 148. Em 2 de maio, os outros habitantes puderam começar a sair para passear e praticar esportes. Cada faixa etária pode ficar fora de determinado horário. A medida faz parte de um projeto para relaxar o isolamento, caso a pandemia continue desacelerando no país. Portugal, em maio, o governo começou a amenizar regras da quarentena, anunciada em março. Foi permitida a reabertura de pequenos comércios, por exemplo. Concentrações de mais de 10 pessoas estão proibidas. Para a segunda metade do mês está previsto o retorno das aulas. No ensino médio, os outros anos seguirão com aulas online, com retorno previsto para setembro, quando o novo ano letivo começa por lá. Então, respondendo a pergunta aqui em cima, a pergunta D. Depois que a gente já leu a reportagem, verificando se as hipóteses que você levantou sobre o seu conteúdo se confirma, e comente. Se confirmou que você já tinha previsto
Lendo o título, vocês vão colocar aí sim e o porquê que confirmou, ok? Então essa é uma notícia que a gente pode encontrar nos jornais impressos ou nos jornais digitais, ok? Qualquer dúvida é só perguntar para o professor.